Vamos começar, né, o nosso culto de adoração a Deus. Vou colocar o hino para rodar. Vamos. A gente já Orou. Mas Cristo seja sempre honrado, não eu, mas Cristo quero revelar. Mas Cristo em tudo quanto eu faça, não eu, mas Cristo em todo meu pensar. Eu Só Jesus, não falta minas na paz. Só Jesus, o pranto a me julgar. Tão só Jesus, invisível nas cargas. Tão só Jesus, o medo a dissipar. Tão Só Jesus, não mais calar ocioso. Tão só Jesus, não mais queixo-me vão. Tão só Jesus, não mais qualquer vaidade. Tão só Jesus, nenhuma presunção. Mas Cristo a me suprir as faltas. Não mas Cristo a dar vigor sem fim. Tão só Jesus, pouco espírito e alma. Tão só Jesus, eternamente enfim. Próximo louvor. Na busca por cabelos saudáveis, na Gama Inter combinamos tecnologia com natureza. Assim nasceu o... Cristo chama todos a despertar, subindo a luz, de proclamar. Cristo a toda hora contigo contar. Que faria Cristo se estivesse em teu lugar? Que faria então Cristo em teu lugar? Se estivesse aqui, declarasse esta questão. Se ele fosse fiel e sem hesitar, segue-o sempre retamente, bem de coração. Honras mundanas e glórias querem te cegar, e meu coração de Jesus desviar. Mas o mestre necessita do talento teu. Queres consagrar-te a serviço seu? Que faria então Cristo em teu lugar? Se estivesse aqui, declarasse esta questão. Se ele fosse fiel e sem hesitar, segue sempre retamente, de coração. No mais deveres
te manifestar. Segue-o com fervor, custe o que custar. Desvia, Senhor, eu vou, pois eu quero ser. Sempre o que Jesus faria, quero sim fazer. Que faria então Cristo em teu lugar? Se estivesse aqui, preparasse esta questão. Ser, pois, fiel e sem hesitar, segue-o sempre retamente, bem de coração. Próximo louvor. 297. A cruz se me deu, Mestre, pesa menos que o amor. As dores que sempre me assolam não me apagam, Senhor. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assolar. Não escondem meu Jesus, pois eu andei sua luz, vou vencendo para os seus. Bom meu mestre destreza e persegue os de Jesus. Porém, pelo amor, pela graça, levarei a minha cruz. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assolar. Não escondem meu Jesus, pois eu andei sua luz, vou vencendo para os seus. Fazer a vontade de Cristo, sempre estou disposto, sim, contando pela história, em cruz e paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assolar. Não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os seus. Amém. Vamos agora abrir nossas Bíblias, né? Vou pegar aqui a meditação. Aqui a meditação de hoje, né, da palavra de Deus. Ô, velho, como é que a gente faz com que o celular ele vire a tela, ficar virando a tela para poder abrir a citação? Vai sim. Vamos lá. O meu ele já está na programação automática. O meu, na hora que vira, ele já abre no modo automático, aí abre a tela todinha do PDF. Enquanto isso, a gente vai fazer uma oração, né? Enquanto a mamãe está procurando aí a ferramenta, vamos orar a Deus, vamos fechar os olhos para a gente falar com Deus, né? A gente abrir a palavra. Gostaria de orar, algum de vocês? Pode orar, faça a oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por tudo. Abençoe a família, abençoe os meus vizinhos. Nos ajuda a entender a tua palavra, que vai ser aberta daqui a pouco. Nos ajuda a ser obediente de todos os dias.
nos ajuda a não pecar contra ti e teus pecados de nós, porque nós pecamos todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deu certo? 10. Vamos lá, vamos ver se é assim mesmo. Vou usar meus olhos de águia aqui para enxergar. Vamos lá. O texto é Colossenses capítulo 3, o verso 1, meus amigos. Colossenses capítulo 3, o verso 1. Dá para enxergar aqui. Colossenses capítulo 3, o verso 1, né? Pronto? Colossenses capítulo 3, verso 1. Vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 1. Quem gostaria de ler o texto? Não, Elis, tu já fez a oração, ela vai fazer a leitura do texto. Vamos lá, Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, olha o que o texto diz. Ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Cristo está sentado à destra de Deus, né, à direita de Deus. A serva do Senhor aqui na meditação matinal, né, o tema de hoje, né, seguindo os seus passos, a fé pela qual vivo. Você que está acompanhando aí em casa, vendo aqui esse vídeo, né, do nosso culto aqui da manhã, você pode encontrar essa estação no arquivo A Fé pela Qual Eu Vivo, né, a meditação de Ellen White, a primeira meditação dela matinal. O tema é 21 de maio aqui, certo? Ela diz o seguinte: todos quantos entram em nova vida devem compreender anteriormente a seu batismo. Então, meus amigos, todos que entram em nova vida devem compreender anteriormente o seu batismo, que o Senhor requer afeições não divididas. Nós não podemos servir a dois senhores. Quando nós se batizamos, nós estamos falando para as pessoas que estão ali ao nosso redor e para o mundo inteiro. Nós estamos falando, meus amigos, declarando para as pessoas que nós queremos verdadeiramente servir ao Senhor, que nós não vamos servir a dois senhores. Aqui diz que a prática da verdade é essencial. Ela diz, ó, a prática da verdade é essencial. Nós não podemos viver apenas de aparências. Nós precisamos ter uma vida de reforma. Quando a gente fala de reforma, a gente fala da reforma do vestuário, a gente fala da reforma da música, a gente fala da reforma de saúde. Não, e quando a gente também fala de reforma de saúde, é uma reforma completa no âmbito da saúde. E essa reforma não é só na parte de saúde ou música ou vestuário. É uma reforma completa no modo de pensar, no modo de falar. Temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos. Tudo isso está dentro da reforma. E aqui diz assim: a produção de frutos testifica do caráter da árvore. Há necessidade de uma inteira conversão à verdade. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está em busca, meus amigos, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É adorar a Deus com a consciência. O que é adorar a Deus em verdade? São as obras. É as obras de Deus. E aqui ela continua: há filhos que desde a infância foram ensinados a observar o sábado. Então, os filhos precisam ser ensinados. Roberto, não deixa ele ficar jogando de bola aqui, né? No meio da mensagem, por favor. Meus irmãos, olha o que ela diz aqui, ó. Há filhos que desde a infância foram ensinados a observar o sábado. Os filhos, meus amigos, de acordo com Provérbios 22:6, a serva do Senhor, a palavra de Deus também deixa claro que nós pais temos a responsabilidade de ensinar ao nosso filho o caminho que ele deve andar. Aqui ela diz: alguns deles são bons filhos,
fiéis no que concerne a assuntos temporais. Não sentem, porém, nenhuma convicção profunda do pecado e nenhuma necessidade de arrependimento do mesmo. Olha o que ela está dizendo. Filhos, alguns deles são bons filhos, mas eles estão mais preocupados com as coisas temporais deste mundo, com as coisas que são passageiras. Ela diz, alguns desses filhos são bons filhos, fiéis no concernente a assuntos temporais. O que são assuntos temporais? São assuntos, meus amigos, que vão passar. Só existe uma coisa que vai permanecer eternamente na nossa vida, que é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do nosso Deus permanecem eternamente. E aqui diz assim, ela fala mais, que eles não estão dispostos a se arrepender de seus pecados. E aqui ela diz, não havendo nenhum pecado escabroso em sua vida, lisonjeiam-se de que são quase justos. São filhos que acham que não tem pecado nenhum, que não precisam de Deus. Mas nós precisamos entender, meus amigos, que nós precisamos da graça de Jesus todos os dias em nossa vida. Você que está acompanhando aqui essa mensagem, entenda, meu irmão, entenda, meu amado ouvinte, que nós precisamos da graça de Jesus todos os dias da nossa vida para que nós possamos cumprir os mandamentos de Deus. A serva do Senhor, aqui na meditação, ela continua e diz assim, a estes jovens estou autorizada a dizer, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, Heloísa, Elaine, Roberta, que está aqui escutando? Nós precisamos se arrepender, meus amigos. Precisamos se arrepender. O que é se arrepender? É você ter uma profunda tristeza pelo pecado. Hoje as pessoas, meus amigos, querem viver uma vida dupla, querem ficar em cima do muro. E aqui não tem meio termo. Ela diz se arrepender e se converter. O que é se converter? É você mudar de rumo, é você mudar de atitude. O velho homem não pode predominar na sua vida. O que tem que agora predominar na nossa vida é o novo homem, porque a gente está falando aqui de o batismo. O batismo é uma coisa importante que significa nascer da água e do Espírito. E ela continua e diz assim, sois recomendados, arrependei-vos, a crer e ser batizados. Cristo era inteiramente justo quando ele, o Salvador do mundo, deu ao homem um exemplo. O neném aqui jogando de bola, gente. Eles têm uma bolinha aqui, fica chutando. Aí diz o seguinte, meus irmãos, preste atenção no que ela vai falar agora. Ela diz assim, olha, Cristo era inteiramente justo. Eu pergunto para você, Jesus, ele precisaria ser batizado? E aí, ele precisaria ser batizado, sim ou não? Não, ele não precisaria ser batizado. Jesus, ele não tem nenhum pecado. Só quem pode ser batizado é quem tem pecado, gente. O batismo é para a remissão de quê? O batismo é para a remissão de pecados. Mas Jesus, ele se batizou para dar o exemplo para cada um de nós. E aqui diz assim, Cristo era inteiramente justo, contudo ele, o Salvador do mundo, deu ao homem um exemplo, dando ele mesmo os passos que se exige que o pecador dê para tornar-se o filho de Deus e herdeiro do céu. Então, um dos primeiros passos que nós precisamos dar em direção à salvação, meus amigos, é que nós possamos se batizar. Lembre-se, em João capítulo 3, verso 5, lá fala, que o batismo significa o quê? Nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água? Tá vendo, gente? Vocês não escutaram não o que ela disse, Elaine? O que, Elaine? Pode falar mais alto, Elaine. Pode falar mais alto. Fale para mais alto aí para as pessoas ouvirem. Fale aí. Ela tá com vergonha, gente. Não deu nem para escutar, meus irmãos. Mas ela está dizendo, olha, nascer da água, mergulhar no tanque batismal. Isso é nascer da água. E o que é nascer do Espírito? Novidade de vida, certo? Então, e o que é novidade de vida? É você abandonar a velha criatura com as suas tendências pecaminosas. A serva do Senhor fala que nós temos 3 inimigos ao qual nós precisamos vencer a cada dia, que é o mundo, a carne e o diabo, meus amigos. O mundo, a carne e o diabo. O mundo, com as suas tentações, as suas vitrines, tudo que o mundo coloca diante de nós.
os atrativos, as vitrines do diabo. A carne com as nossas tendências, porque o homem quando nasce, ele já nasce com essa tendência que puxa ele para o buraco, para o lago de fogo. E o diabo a gente também tem que vencer, porque o diabo ele vai usar o mundo e a carne para nos derrubar. E o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz, né? O que ele diz lá? Que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Uma vez salvo não significa salvo para sempre. Precisamos ter uma vida de santificação diária. Precisamos buscar o auxílio do poder do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. E aqui, para a gente estar finalizando, ela já diz assim, ó, se Cristo, que é o imaculado e puro Redentor do homem, aqueceu em dar os passos que o pecador necessariamente tem de dar para a conversão, como se admite que alguém, com a luz da verdade, brilhando em seu caminho, hesite em submeter seu coração a Deus e com humildade confesse que é pecador e mostre sua fé na expiação de Cristo por palavras e ações, identificando-se com os que professam a ser seus seguidores. O que ela está dizendo é o seguinte, meus amigos, como é que Jesus, sem pecado, ele se batiza, para dar exemplo, e nós que somos pecadores, nós se achamos que podemos ser deuses, que nós não precisamos de Jesus. Isso, infelizmente, é uma tristeza, né, para nós, porque está acontecendo isso na vida da maioria das pessoas. As pessoas elas não sentem mais a necessidade de buscar ao Senhor. Mas eu e você, meus irmãos, nós temos aqui essa oportunidade de buscar Deus enquanto nós podemos achar. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque haverá um momento em que a porta da salvação já não estará mais disponível para a humanidade. E aqui ela diz, que a última citação, ela diz assim, todos quanto estudam a vida de Cristo e lhe praticam os ensinos, tornar-se-ão semelhantes a Ele. Não existe meio termo, meus amigos. Elaine, Heloísa, Robélia e o Ângelo Adriel, não existe meio termo. E para você que está em casa aí, ó, gente, nós não podemos brincar de ser cristãos, meus amigos. Todos quanto estudam a vida de Cristo e lhe praticam os ensinos, tornar-se-ão semelhantes a Ele. A única forma de eu me tornar semelhante a Cristo é deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida ao ponto de que eu comece a produzir os bons frutos. E quando eu começar a produzir os frutos dignos de arrependimento, os frutos mencionados em Gálatas 5:22, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, somente quando eu produzir os frutos dignos de arrependimento, meus amigos, é que agora, meus irmãos, eu vou refletir o caráter de Jesus. Mas lembre-se, você só produzirá esses frutos quando você se humilhar, quando você entender que você precisa de Deus, quando eu entender que eu preciso de Deus, é aí que Deus vai manifestar a sua fortaleza na minha vida. E ela diz o seguinte para a gente finalizar, sua influência será como a de Cristo, manifestarão pureza de caráter, procuram trilhar a humildade, meus amigos, precisamos ser humildes, Heloísa Elaine, vereda da obediência, fazer a vontade de Deus, precisamos colocar os 10 mandamentos em prática nas nossas vidas. Seu caráter exerce uma influência que favorece o avanço da causa de Deus e a sadia pureza de sua obra. Amém? Esta é a mensagem de Deus para nós nesta manhã, neste culto aqui, meus irmãos, que a gente sempre faz, meus amigos, antes das nossas refeições. Por quê? Porque Mateus 6,33, a Bíblia nos diz o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir e as outras demais coisas vêm depois. Precisamos, meus amigos, se consagrar em jejum a Deus, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Não brinque de ser cristão, meus irmãos. Que todos nós possamos fazer o culto familiar. A serva do Senhor, ela deixa muito claro que precisamos fazer o culto da manhã e o culto do pôr do sol. Isso todos os dias, não só o sábado, é para ser feito todos os dias. Precisamos fazer da nossa casa um santuário de Deus. Então, que esta mensagem possa te abençoar, possa ter um benefício na sua vida, que nós, todos nós que estamos aqui, possamos deixar ser influenciados pelo poder do Santo Espírito de Deus. Agora vamos fazer a oração aqui de joelho. Você também pode fazer a oração de joelho aí na sua casa, ou se você não tiver condição de se ajoelhar, meu amigo,
faça a oração do jeito que você estiver na presença de Deus, porque Deus ele aceita o coração sincero. Amém? Vamos agora fazer a nossa oração. Aqui, gente, a gente sempre dá as costas para o sol. Por quê? Porque a gente dando as costas para o sol, nós estamos mostrando que nós não adoramos o inimigo, meus irmãos. A mamãe que vai orar. E a mamãe que vai orar? Então a mamãe vai orar por nós. Eu orei a oração inicial e aí eu dei a palavra. Meus irmãos, a minha esposa ela não gosta de aparecer em câmera. A gente tem que respeitar, porque nem muitos de nós gostamos não, né? Tem pessoas que não gostam de aparecer, mas ela está aqui, está todo mundo participando aqui do culto, viu, meus amados? Aí, se ela quiser orar, ela ora. Senão, eu oro ou vocês, qualquer um de vocês ora. Quem se tocar no coração aí, se não falarem, eu vou ter que orar, né? Aí eu vou ter que orar. A mamãe. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai grandioso, Pai bondoso, Pai de misericórdia. Muito obrigado pela palavra, pelos hinos. Muito obrigado por tudo. Abençoa nossa casa, nossa família, abençoa nossos vizinhos, todos ao nosso redor. Abençoa nossos irmãos da igreja, abençoa nossos irmãos da igreja da Reforma também. Muito obrigado por tudo. Abençoa o alimento que vamos ingerir, que o alimento possa fazer bem a nossa saúde. Retira tudo que não presta do alimento, toda impureza. Que nós possamos dizer verdadeiramente, de coração, fazendo a tua vontade, não fazendo a vontade do inimigo, nos cedendo às tentações. Nos guarda, nos protege, fica conosco. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, levante suas mãos para o céu, vamos fazer a nossa bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos possam dizer amém, amém e amém. Louvado seja Deus.